Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Helena e a aula de hoje é sobre mitose. Pessoal, antes de começar a aula, já se inscreve no canal para acompanhar todos os vídeos e dar aquela turbinada no seu estudo na quarentena. Vamos começar a nossa aula relembrando de quando a gente era criança, corria por aí, se estabacava no chão, se ralava todo, ralava cotovelo, ralava joelho, queixo. Depois de alguns dias, aquele ralado ia fazer uma casquinha gostosa de puxar e milagrosamente, depois de algumas semanas, você ia ter um cotovelo novinho em folha, prontinho para um próximo ralado. Como será que aconteceu essa mágica? Aconteceu um processo muito comum no nosso corpo, a mitose. Processo muito comum entre os seres eucariontes, que são os protozoários, os animais, os vegetais e os fungos. Esse processo, ele serve para repor alguma célula perdida, para crescimento, para repor tecido danificado, como é o caso daquele seu cotovelo ralado. Ele também vai ter relação com o câncer. Professora, você falou, mas o que é mitose? A mitose é um tipo de divisão celular onde uma célula mãe se divide, formando duas novas células filhas com o mesmo número de cromossomos entre elas. Nós, seres humanos, possuímos 46 cromossomos em todas as nossas células somáticas. Células somáticas são todas as células que constituem o nosso corpo, menos as células reprodutivas, que para a espécie humana, nos homens é o espermatozoide e nas mulheres o óvulo. Onde 23 veio do espermatozoide do nosso pai e 23 veio do óvulo da nossa mãe, juntando, formando um ser vivo novo, com 46 cromossomos. O ciclo celular é dividido em duas fases, na intérfase e na mitose. A intérfase é o momento que a célula não está se dividindo, ela passa a maior parte da vida dela em intérfase. Já a intérfase é dividida em três fases, G1, S e G2. A fase G1 é quando a célula está fazendo as funções dela de célula, tá lá produzindo proteína de boa na vida dela. E aí ela recebe o chamado, que ela precisa fazer mitose. Nesse momento ela vai entrar na fase S, de síntese. S significa síntese, onde ela vai duplicar o número de cromossomos de dentro da célula. Lembra que eu falei que tinham 46 cromossomos? Agora vai ter que ter 46 cromossomos em cada nova célula filha. Então, na fase S, ela vai duplicar o número de cromossomos. De 46, a célula vai passar a ter 92. E logo depois ela vai entrar na fase G2, que é uma fase de preparação para ela entrar em mitose. Do tipo, gente, agora vamos ter que fazer a mitose. E aí a célula armazena energia, ela vai ter uma alta fabricação de ATP nesse momento. E vai também verificar para ver se todo aquele código genético copiado estava certo. Já a mitose é dividida em 4 fases: prófase, metafase, anáfase e telófase. E o que você mais precisa saber é a ordem correta dessas fases. Professora, como vou decorar isso? Pessoal, muito simples. Tem uma frasezinha aí que eu aprendi com um professor, que é assim: prometo a Ana telefonar. Então, prometo, prófase, metafase. A Ana, anáfase. Telefonar, telófase. Assim não dá mais pra você esquecer, né? Prometo a Ana telefonar. A prófase é a primeira fase da mitose. Nessa fase vai desaparecer a carioteca e os cromossomos vão ser liberados para o citoplasma da célula. Outra coisa que vai acontecer é o aparecimento das fibras do fuso, essas fibras que vão puxar os cromossomos cada um para um lado. Também vai ter a espiralização dos cromossomos, ou seja, eles vão ficar mais curtinhos, menores. A metafase é a segunda fase da mitose. Nessa fase, os cromossomos estão no seu grau mais alto de condensação. Nesse momento, todos os cromossomos vão se alinhar no meio da célula, um abaixo do outro, formando assim a placa equatorial. Na anáfase, é o momento onde vai ter a separação das cromátides irmãs,
Ou seja, as perninhas do cromossomo vão se separar e vão 46 para um lado e 46 para o outro. Aquelas fibras do fuso que apareceram lá na metafase vão agora entrar em ação. Elas vão grudar nessas perninhas dos cromossomos e puxar cada uma para cada lado. São a força bruta. Dessa forma. A telófase é a última fase da mitose. Nessa fase, acontece a citocinese, que é a divisão das outras estruturas da célula, como o citoplasma e as organelas. Tipo assim, um pouco para você, um pouco para você. Nessa fase, também vai ter o reaparecimento das cariotecas, a descondensação dos cromossomos. Tudo que aconteceu na metáfase acontece ao contrário agora na telófase. E teremos duas novas células idênticas. Por que eu fiz assim? A mitose é um processo muito comum no nosso corpo. Todas as nossas células fazem mitose. Somente dois tipos de tecidos não fazem mitose, que é o tecido muscular e o tecido nervoso. O câncer é uma mitose descontrolada. Por algum motivo, a célula dá uma bugada e começa a fazer uma mitose atrás da outra, sem a menor precisão. E aí você vai ter aquelas massas de células, os tumores. É por isso que qualquer um pode ter câncer, porque ele vem de um processo comum no nosso corpo, que é a mitose. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Já dá um like, já se inscreveu no canal? Espero que sim. E aguarde para os próximos vídeos. Se meus vizinhos ajudarem, pararem de fazer reforma e minhas sobrinhas pararem de gritar também.